Nesse vídeo vamos falar sobre empregos em Portugal. Como encontrar empregos, o que é que eu tenho que ter em atenção, como é na hora da entrevista, o que é necessário. Então vamos entender um pouco sobre tudo isso. Primeiro falar para vocês que, no caso dos empregos, carteira profissional brasileira ela não tem validade em Portugal. Então, em Portugal não existe carteira de trabalho. Mas ela tem um objetivo, ela tem uma coisa muito importante, que é comprovar em Portugal a sua experiência profissional. Então, se alguém lhe pedir um comprovante que você tem uma experiência em determinada função, com a carteira de trabalho você consegue comprovar porque a carteira está assinada e dessa forma você consegue comprovar. Outra forma é através dos cursos profissionalizantes. Os cursos profissionalizantes também lhe vão dar experiência. Então você também tem como comprovar que você também tem experiência. Então, isso você deve levar para Portugal de forma a comprovar a sua experiência profissional. Já no termos do currículo, você precisa estar fazendo um currículo que é chamado Currículo Vitae Modelo Europeu. Lá, o currículo é um pouquinho diferente aqui do Brasil, então você precisa estar fazendo esse currículo para estar levando. Eu sugiro o seguinte: na hora que você for enviar currículos, você pode procurar vagas de emprego pela internet, em jornais, ir no Instituto de Emprego e Formação Profissional da sua cidade, também a pesquisar nas ruas. Tem muita gente que coloca aceitamos currículo na porta da empresa, de uma loja, do café, do restaurante e não coloca na internet. Então, você pode estar pesquisando também dessa forma. E eu recomendo que você faça isso. Agora, uma coisa que eu recomendo muito, quando chegar a Portugal, não fique escolhendo emprego. Se você vai para Portugal para ficar escolhendo emprego, a sua situação vai complicar. Então, o que eu recomendo? Chegam a Portugal, eu tenho experiência nessa função, mas apareceu para eu ser contratado noutra função. Até é uma função que eu não gosto. Mas eu, ao chegar a Portugal, eu preciso começar a trabalhar. Porquê? Porque ao começar a trabalhar, eu começo a ter o meu primeiro salário, eu começo a entender como as coisas funcionam e depois, com o tempo, eu vou pesquisar na minha área e vou me mudar. Mas naquele momento eu preciso começar a trabalhar. Então isso é fundamental. Agora, dicas sobre entrevista de emprego. A entrevista de emprego em Portugal, eu recomendo que você fale só o que é lhe pedido, só o essencial. Não fique contando muitas histórias, enrolando muito. Os portugueses não gostam disso. Então, fale só o que é essencial. Se ele perguntar, você tem experiência em tal coisa? Sim, tenho experiência, trabalhei X tempo, fiz tal coisa, tirei o curso tal, nessa área. Bom, não fique contando uma história, quando eu trabalhei na empresa tal, era assim, era assim. Esqueça isso. Eles não gostam muito disso. Outra situação que eu quero também chamar a sua atenção é que Portugal ainda é um país, vamos dizer assim, antiquado, um país ainda com alguma discriminação. E eu não falo discriminação em relação a brasileiros, não é isso. Eu falo discriminação em algumas coisas, por exemplo, tatuagens. Em determinadas cidades, e tem muitas pessoas ainda que discriminam quem tem tatuagens. Então, se você é uma pessoa que tem tatuagens, tente esconder essas tatuagens o mais possível. Vá bem arrumado, não vá de short, de sandálias para uma entrevista. Vá bem arrumado, uma calça, um sapato, uma camisa, bem apresentado. Tente esconder, se a sua tatuagem é no braço, leve uma camisa de manga comprida, tente esconder isso o mais possível na hora da entrevista. Dessa forma, a chance que você tem de ser contratado aumenta muito mais. Estou dizendo que em Portugal é toda a gente assim? Não. Estou dizendo que existem alguns casos desses. Tá? Então, estou lhe dando algumas dicas para você, na hora de ter mais sucesso, na hora de procurar emprego, arrumar emprego em Portugal. Lembrando que em Portugal não paga FGTS, portanto não existe FGTS, insalubridade não existe, periculosidade não existe.
Vale transporte, só algumas empresas dão transporte ou vale transporte, não é obrigatório em Portugal. A única coisa que é obrigatório é o vale de alimentação, que mesmo assim o valor que é pago é muito inferior ao que realmente você gasta. Mas é a única coisa. Então tenha muito cuidado com isso para você ter noção. Quando chegar no final do mês, se você for contratado, por exemplo, por 900 euros, depois tem os descontos. Descontos para a Segurança Social, como existe aqui também no Brasil. Então, você não vai receber 900 euros, você vai receber 800 ou 820, por aí. Então, tenha isso em consideração. Então, espero ter lhe ajudado. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários aí para mim se você gostou desse vídeo. Eu também criei uma apostila completa com todos os passos a passos. Vou deixar o link de acesso aqui na descrição desse vídeo. Peço para você curtir, comentar e se inscrever no canal, que eu estou sempre trazendo informações relevantes para todos.